E esse caso, ele é bastante tranquilo da gente analisar. Foi um recurso de 15 páginas aqui no total, 16 na verdade. Você faz outros cursos aí, a pegada não é a mesma. O que me chamou a atenção no seu trabalho é a sua experiência, é o modo como que você vê, né? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, aí vem para cá, vem para cá. E à medida do possível que eu sou atendido, é lógico para mim, né? Não tem como não dizer que não está valendo a pena, não está compensando. Só que não vai demorar bastante, a gente vai ver por quê daqui a pouco. Já vamos começar direto a matéria, né? A gente já sabe que o caso envolve ali a questão da pensão mensal vitalícia. O que acontece? Dependendo do TRT, ele pode definir o seguinte: ele pega a porcentagem da redução global da capacidade de trabalho, certo? Às vezes o perito fala ali, não, o reclamante teve 10% da redução da capacidade total para o trabalho, apesar dele não poder exercer a mesma profissão que ele exercia quando ele estava trabalhando, antes dele ser afastado, né? E aí essa pensão mensal vitalícia, que de acordo com o artigo 950 do Código Civil seria de 100%, acaba sendo deferido apenas os 10% pelo TRT, às vezes pela vara do trabalho, né? Não importa. Claro que tem que recorrer para o TRT antes de recorrer para o TST, mas a matéria aí, pelo que a gente vê, é bastante comum, né? Então, na primeira página, a gente tem o encaminhamento lá para o TRT, depois aquelas frases de praxe ali, né? Pressupostos de admissibilidade da revista, pressupostos extrínsecos, que eu gosto de repetir, não é obrigatório de colocar. A gente no TRT vai acabar tendo que analisar esses pressupostos extrínsecos também, de ofício, mesmo que não esteja aqui. E depois pressupostos intrínsecos. Aqui a gente vê que a parte já começa fazendo algo interessante, que é abrir o tópico destacando, né? E apontando desde já a violação que ele entende que houve. Então, o recorrente colocou que acidente de trabalho, valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, pensionamento, e apontou violação do artigo 950 do Código Civil. Seria bom ter especificado o caput aqui, mas não tem problema também ter colocado, entre aspas, genericamente o artigo 950 do Código Civil, porque ele é bastante pequeno, só tem o caput e o parágrafo único. Lá no curso eu ensino algumas especificidades de alguns artigos que têm um tamanho maior, né, que tem vários incisos, o artigo 7º da Constituição Federal, por exemplo, mas essa restrição de ter que explicitar qual inciso ou se é o caput especificamente não vai existir nesse caso aqui, né? E aí, primeiro tem uma síntese, que é desnecessária a síntese do caso, mas recorrente colocou aqui, dizendo que o seguinte: reclamante ajuizou a ação trabalhista em face da reclamada, pretendendo a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrente do acidente de trabalho que o vitimou. Então foi um acidente de trabalho aqui. Sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais, sendo estes os termos da decisão. E aí não precisa transcrever, em regra, a sentença, né? Seria o caso de, no rito sumaríssimo, por exemplo, o TRT manter a sentença pelos próprios fundamentos. Aí, nesse caso, é preciso transcrever a sentença. Só que esse caso aqui era de rito ordinário. Então, é desnecessário a transcrição da sentença, basta a transcrição do acórdão. Por isso que essa análise vai ser mais rápida, porque apesar de 16 páginas, a gente tem algumas coisas que são desnecessárias aqui. Essa sentença a gente pode pular ela inteira, então, que isso é irrelevante para o recurso de revista. Beleza? Vamos ver aqui então. E aí mais uma narração aqui, né? Bom, inconformado com o valor arbitrado a título de danos materiais, recorreu o reclamante, pretendendo a reforma do julgado. Aí falou que explicou que houve a violação do artigo do 950 do Código Civil. Por quê? Porque a pensão deveria corresponder a 100% da remuneração do reclamante, posto que não poderá mais exercer a função que exercia anteriormente ao acidente de trabalho. Então a questão-chave é essa aqui. O artigo 950 do Código Civil prevê que essa indenização vai corresponder à inabilitação do trabalho, né, que ocorreu em relação ao reclamante, em relação ao ofendido, né? Eu vim explicando aqui que, olha, lá no recurso ordinário, então, tecnicamente ainda não são as razões do recurso de revista, mas a parte está explicando que no recurso ordinário ele explicou que o perito médico
foi categórico ao registrar o quê? Que o reclamante não mais poderá exercer as atividades anteriormente desempenhadas junto à reclamada. E que houve essa incapacidade total para a realização das referidas atividades. Então, se houve incapacidade total para aquele trabalho que o reclamante exercia na empresa, a pensão vai corresponder à totalidade da remuneração que ele recebia, né? Não vai ter essa questão da incapacidade global para o trabalho, que é o TRT falar assim, não, ele não pode mais exercer aquela função na empresa, mas ele pode ser readaptado, pode exercer outras mais leves, que não exijam o carregamento de peso, então que não exija a realização de movimentos repetitivos. Isso é bastante comum da gente ver em casos lá no TST, certo? E aí, não obstante as ponderações lançadas pelo reclamante, estamos nas razões recursais, já a terceira página de 16, a quinta turma do TRT da quarta região, então Rio Grande do Sul, mas eu sei que essas teses aqui, nesse problema em relação à porcentagem da pensão mensal vitalícia, ocorre bastante no TRT da segunda região também, da 15ª, da 24ª região, Mato Grosso do Sul. Então, acontece em alguns regionais aí pelo Brasil. E aqui a gente vai ter a indicação do trecho que demonstra o pré-questionamento da matéria. Deixa eu rolar aqui um pouquinho primeiro. Mas essa primeira página aqui, depois se vocês quiserem ler com mais calma, eu vou deixar o vídeo disponível no YouTube. O que o TRT fala nessa parte do acordo? Essa aqui não indica propriamente o pré-questionamento, porque só vem relatando que em grau de recurso o reclamante relata que, e aí expõe a tese que o reclamante está defendendo, né? Aduz que, argumenta que, só está dizendo aqui o que o reclamante disse nas razões recursais lá do recurso ordinário. Requer que, postula tal coisa, que a majoração da indenização por danos morais também estéticos. Então a gente já pode. É uma dica que eu dou, né? A indicação do trecho do pré-questionamento vai começar basicamente, na maioria das vezes, não é em todas, a partir desse tipo de expressão aqui. Analiso, passo ao exame, examino, pois bem, porque é a partir daqui que o TRT vai manifestar essa tese que demonstra o pré-questionamento da matéria. Vamos ver só mais alguns detalhes para ver se seria caso de transcrição na íntegra do acórdão. A parte destacou aqui, negritou algumas partes importantes, a gente vai ver daqui a pouco quais são essas partes, né? Mas eu vou mostrar aqui quais partes eu destacaria se fosse eu fazendo esse recurso de revista. Essa primeira frase aqui é importante, olha. Incontroversa a ocorrência do acidente e a existência de danos. Por quê? Porque registra aqui os fatos necessários para a indenização por dano material, apesar de que a questão específica não é essa, né? Não tem controvérsia de fato sobre a existência de acidente de trabalho, de configuração dos requisitos lá do artigo 950 do Código Civil, mas sim qual que é a porcentagem, né? Se é 10% ou se é 100%, em razão do reclamante, do trabalhador, ter perdido a capacidade total para aquela função, para a profissão que ele exercia na reclamada. E aí, beleza. Então, a controvérsia cinge-se ao grau de participação do reclamante no acidente. Se for integral, ou seja, culpa exclusiva da vítima, rompe o nexo causal e impede reconhecimento da responsabilidade civil do empregador. Mais uma parte que é só relato aqui, olha, a preposta da reclamada disse em depoimento que... Isso aqui acaba sendo irrelevante para a gente, porque é só o TRT dizendo o que aconteceu ali na ata de audiência, na fase de instrução processual. Né? O TRT faz menção aqui ao laudo pericial, dizendo que o reclamante apresenta o seguinte quadro clínico. E falando quais foram os problemas aqui, né? Cicatriz, 8 centímetros, no dorso do punho esquerdo, na face radial cicatriz com 7 centímetros. Vamos ver a parte que fala da redução da capacidade de trabalho. Diminuição da amplitude de movimentos, diminuição da sensibilidade em todo o membro superior esquerdo, apresenta incapacidade para realizar flexão das articulações metacarpofalangianas do terceiro, quarto e quinto dedos da mão esquerda. Beleza. O perito analisou os exames de imagem, mas isso aqui são só dados soltos, digamos assim, ainda não tem a conclusão pericial. E aí vem aqui o perito dizendo o seguinte, apresenta diminuição de aproximadamente 53% da capacidade funcional do membro superior esquerdo, então do braço esquerdo,
né, e da sua capacidade laboral, segundo a tabela da SUSEP, de modo definitivo e irreversível. Então, redução irreversível, né, vai ser a pensão mensal de fato vitalícia. E essa parte aqui que o recorrente negritou, bastante interessante, né, importante para a gente resolver a questão. Incapaz para a realização de suas atividades laborais. Isso aqui já denota para a gente, já mostra que a prova técnica concluiu pela redução da capacidade total para o trabalho. Então, incapaz totalmente, a gente presume, para a realização de suas atividades laborais permanentemente, uma vez que não mais poderá realizar atividades que demandem esforço ou a mobilização do membro superior esquerdo. Ainda no laudo pericial, o perito médico, em resposta ao quesito, referiu que no local em que ocorreu o acidente não havia compreender. Aí é questão mais técnica discutida lá no laudo pericial, não tem tanta importância pra gente assim. Aí aqui, né, o TRT diz que houve negligência por parte da empresa, então é mais um requisito, mais um pressuposto para a indenização civil, para essa indenização por danos materiais. Mas como a gente comentou agora há pouco, a questão aqui é a porcentagem da pensão mensal vitalícia. Esses requisitos para reparação civil são incontroversos nos autos, o próprio TRT diz que existem, então não era objeto de insurgência, objeto de interesse no recurso de revista. Falou que ainda que a reclamada tenha tomado medidas para promover a segurança, provavelmente o TRT disse que essas medidas foram insuficientes, né? Já vamos para a página 7, praticamente, então, na metade da análise aqui. O juiz aferiu tão somente a redução da capacidade funcional do empregado na ordem de aproximadamente 53%, de forma definitiva e irreversível, conforme o laudo pericial. Então, o TRT está meio que entendendo errado, aplicando errado ali esse artigo 950 do Código Civil. E aí olha a tese que o TRT emitiu. Eu também destacaria isso aqui. O artigo 950 do Código Civil determina que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, que é o caso aqui, né? Ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até o fim da convalescença, incluirá pensão correspondente, aqui que está a chave da discussão, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou. E qual que é a tese do recorrente, então? O perito disse que o reclamante não possuía mais habilitação para o trabalho, em razão do acidente de trabalho, então essa indenização vai ser correspondente à importância desse trabalho. Se o reclamante não pode mais exercer aquela profissão, a empresa, de acordo com o artigo 950 caput do Código Civil, tem que pagar 100% da remuneração. E aí a gente tem outros regionais, por exemplo, limitam ali a 65, 70 anos essa remuneração, ou então entendem que essa pensão mensal vitalícia é incompatível, que ela não pode ser acumulada com benefício previdenciário, então determinam uma espécie de compensação ali entre essas parcelas. Então esses são outros problemas que a gente pode ver em outra análise também, de recurso de revista provido, que acabam prejudicando aí o ofendido, o reclamante e o advogado também, porque diminui bastante os honorários advocatícios, né? Continuando aqui então nesse trecho do acórdão do TRT, emissão de tese, que o reclamante recorrendo, né, também negritou, é qual? Bom, nesse contexto, ainda que o reclamante mantenha a relação de emprego com a reclamada, ele pode ter sido reabilitado, por exemplo, né, trabalhando em outra profissão, é certo que suas atividades não poderão ser as mesmas de antes, sendo necessária sua reabilitação. Então, aqui, além do perito ter falado que o reclamante não podia exercer aquelas atividades exercidas anteriormente, né, o próprio TRT disse aqui, é certo que suas atividades não poderão ser as mesmas de antes. E aí, a aplicação pura do 950 caput do Código Civil. A indenização deve corresponder à importância do trabalho para o qual o reclamante se inabilitou, em razão do acidente de trabalho, da doença ocupacional. TRT, então, emitindo a tese aqui
Mais uma vez, em continuação, né? Assim, reconheço que a diminuição da capacidade de trabalho, olha que chega a ser até um pouco contraditório, né? O TRT dizendo que as atividades não poderão ser as mesmas de antes, mas houve uma diminuição da capacidade de trabalho no percentual de 53%. Mas aqui o regional está entendendo que essa redução é da capacidade global, da capacidade total de trabalho. E o Código Civil prevê que essa indenização tem que ser correspondente ao trabalho que o reclamante exercia, não é a capacidade total dele. Considerada a redução da capacidade física combinada com a redução real de perspectivas de trabalho em face das condições do autor, fazendo jus ao pagamento de uma pensão vitalícia. E que o reclamante até sublinhou, né? Considero correta a decisão de origem em aplicar o pensionamento na proporção do dano sofrido. Isto porque, embora as atividades do autor nas dependências, vamos destacar aqui também, embora as atividades do autor nas dependências da reclamada tenham sido incapacitadas, outros meios de subsistência ainda estão à sua disposição, ou seja, sua incapacidade para o trabalho de modo geral, redução global da capacidade de trabalho, né? Não está completamente frustrada, mas sim reduzida. Mais uma tese aqui que vai representar essa violação direta e literal do 950 caput do Código Civil. Apenas justificaria, olha a tese do TRT aqui, apenas justificaria o pagamento de pensão equivalente ao valor integral da remuneração do trabalhador quando, em virtude de se do dano sobrevier incapacidade total para o trabalho, TRT aqui está condicionando 100% de pensão à incapacidade total para o trabalho, para qualquer trabalho, o que não é o caso em espécie, porquanto o autor teve apenas reduzida parcialmente sua capacidade, entre parênteses aqui, né, mencionando, podendo inferir, que é a capacidade total para o trabalho. Segundo o laudo técnico, o reclamante apresenta, parte importante aqui, o reclamante apresenta incapacidade para realizar atividades que demandem esforço ou mobilização de membro superior esquerdo, podendo, entretanto, ser readaptado a atividades em que estas limitações e impedimentos sejam respeitadas. Então, vou destacar aqui também a questão do laudo técnico, né, prova técnica. Todo esse contexto, esse enquadramento jurídico, esses fatos que estão registrados aqui no acórdão do TRT, eles não precisam ser modificados lá no TST, por meio do recurso de revista. Então, não é incidência de súmula 126 do TST, que veda exatamente essa questão do reexame dos fatos e das provas dos autos. Aqui está bastante claro. O que vai acontecer? O TST vai pegar, isso aqui já foi julgado na verdade, né? O TST pegou esses fatos que estão aqui e fez o correto reenquadramento jurídico. Quais que são esses fatos? O perito, a prova técnica, né, e esse laudo pericial foi acolhido pelo TRT, disse que o reclamante perdeu a capacidade totalmente, de forma definitiva, para exercer aquela profissão que ele exercia antes na empregadora. Então, o entendimento do TST, aplicando literalmente o artigo 950 do Código Civil, é de que essa pensão deve corresponder a 100% da remuneração daquela profissão. Não deve ser levada em consideração essa redução global aqui, que era de 53% da capacidade total de trabalho. Mas sim 100%, porque a gente viu aqui nessas partes que estão em destaque, tanto o laudo pericial quanto o TRT concluíram que o reclamante não mais podia exercer aquelas atribuições do cargo que ele executava na empregadora, beleza? É uma questão bastante tranquila lá no TST. Tem TRTs que aplicam o entendimento contrário, mas interpondo o recurso de revista, isso aqui vai dar certo. Se você fizer respeitar, né, todas as exigências das leis, da CLT e das súmulas do TST, isso aqui é tranquilo no TST. E aí vem aqui depois, né, pagamento em parcela única. Vamos ver aqui, em tal contexto é inegável que o valor em parcela única representa o ganho financeiro em virtude da imediata disponibilização. A limitação do pensionamento aos 65 anos de idade, tal argumento é inovatório, é outra questão aqui, só estou passando para a gente ver se tem mais algo interessante, né?
Aqui não está claro se houve aplicação do deságio, mas o entendimento do TST é que quando existe o pagamento em parcela única, é cabível a aplicação do deságio. Aí vai depender do caso concreto, né? Tem turma que faz uma formulazinha, tem turma que aplica redutor de 10, de 20 ou de 30%, dependendo do caso, vai depender de onde o processo cair. Então vamos lá para a página 9 de 16. E aí veio aqui o reclamante sintetizou novamente, né? A decisão recorrida lançou tese, portanto, reclamante sintetizando aqui. O fato de o reclamante não poder exercer a atividade laborativa que desempenhava na reclamada não traduz o direito ao pagamento da pensão equivalente a 100% da remuneração, tendo em vista que não há a incapacidade para o trabalho de um modo geral. E aí a parte veio aqui e sintetizou, colocou o principal texto, o principal excerto, né, do acórdão do TRT, que demonstra esse pré-questionamento. Então, ainda que o recorrente não tivesse destacado lá no acórdão que havia sido transcrito lá em cima, a gente consideraria como preenchido esse requisito do 896, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT, porque houve a separação aqui dessa tese, né, desse parágrafo, praticamente, que era a emissão dessa tese aqui. Embora as atividades do autor nas dependências da reclamada tenham sido incapacitadas, outros meios de subsistência, né, vem falando, pô, o empregado pode trabalhar em outra profissão, pode ser readaptado, exercer outras atividades. Basicamente, isso aqui, a parte que mais importa do acórdão. Até esse trecho aqui, em que o reclamante colocou que grifou, né? E aí aqui, de fato, a menção ao fundamento jurídico apto a processar o recurso de revista, né, determinar o processamento do RR, que é qual? A decisão recorrida viola frontalmente o disposto no artigo 950 do Código Civil. Isso porque, apesar de estar errado aqui, né, o porquê, mas aqui é o cotejo analítico, a parte citando o fundamento jurídico do recurso de revista e explicando o motivo pelo qual ele foi violado. Isso porque, referido ao dispositivo de lei, é claro ao fixar o valor do pensionamento de acordo com a importância do trabalho, até destacou aqui, né? Com a importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. A parte destacou aqui, essa parte recorrente, né? Destacou a parte do artigo 950 caput do Código Civil, que faz essa relação ali entre a equivalência entre a perda da capacidade total, no caso, e a necessidade de pagamento de uma pensão de 100%, já que a perda é total, a perda é de 100% da capacidade para aquele ofício que o reclamante se inabilitou em razão do acidente de trabalho ou da doença ocupacional. Pergunta do Dr. Marcílio. Se o TRT não tivesse dito nada sobre o laudo, mas foi registrada a conclusão de que a incapacidade era total para a função, poderia utilizar essa premissa, embora não utilizada como fundamento? Sim, porque seria uma conclusão de aspecto fático, né? Não necessariamente o TRT vai colocar os termos do laudo pericial, ou então vai citar o laudo pericial. Às vezes pode ser até uma questão incontroversa, sei lá, a empregadora vai se limitar a discutir na contestação sobre essa perda, sobre a possibilidade, né, sobre o dever de pagamento de 100% da função. Às vezes a empresa falou, não, beleza, perdeu 100% da função, só que ele foi readaptado em outra função. Enfim, vai pedir alguma compensação, algo nesse sentido. Mas é possível que o TRT não tenha mencionado o laudo pericial, mas tenha concluído sim por essa incapacidade total para a função que ele exercia na empresa. Não tem problema em relação a isso, certo? E aí vem mais uma parte aqui que a priori parece ser irrelevante, vamos ver. Conforme constou no acórdão combatido, o reclamante, no curso da contratualidade, teve convertido o benefício previdenciário auxílio-doença, espécie 91, em aposentadoria por invalidez, conforme registrado no acórdão recorrido. Mas isso aqui é impertinente para a gente, tá?
não teve controvérsia sobre isso. A questão aqui é saber se o reclamante faz jus ao pagamento de 100% da pensão ou de 53%, que foi aquela redução da capacidade global que o TRT tinha entendido que era cabível. Ademais, o perito médico, laudo pericial, né, foi categórico ao registrar que o reclamante não poderá mais exercer as atividades laborativas que vinha executando na reclamada. Restou devidamente consignado no acórdão combatido. Isso aqui não tinha lá no acórdão principal, né? Incapaz para a realização de suas atividades laborais permanentemente, uma vez não mais poderá. Destacar essa parte aqui que ela... Na verdade, o reclamante, recorrente, já tinha destacado isso aqui, não precisava estar novamente. A parte vem repetindo aqui, artigo 950 do Código Civil, já foi destacado lá em cima, então a gente não vai perder tempo lendo isso aqui de novo. Como eu falei, o vídeo vai ficar disponível no YouTube, quem tiver interesse dá uma olhada lá, mas aqui a gente não quer enrolar, né? Então, vamos passar direto aqui também. Isso aqui tudo já foi feito, já foi destacado pela parte. Então, até aqui é transcrição do acórdão do TRT. Vamos ver mais razões do recurso de revista. Só adiantando, isso aqui já é o suficiente para demonstrar o cotejo analítico e já preencheu o requisito lá do artigo 896 da CLT, certo? Transcreveu o trecho do acórdão do TRT, apontou um fundamento apto a promover o processamento de recurso de revista, que no caso era a violação do 950 caput do Código Civil, e fez o cotejo analítico. Atacou os fundamentos do acórdão do TRT também, né? Fez o cotejo ali, explicou por que a decisão do TRT, ao vincular o percentual de pagamento da pensão, a redução da capacidade laboral total, global, né? Por que estava errado, por que foi violado o artigo 950 do Código Civil. Então já estava ok, só por isso já podia ser dado provimento, ser conhecido e dado provimento ao recurso de revista. Mas vamos terminar essa análise aqui, porque tem uma parte importante também que eu queria mostrar para vocês de divergência jurisprudencial. Uma outra possibilidade de discutir essa causa no TST é por via da divergência, né? Pegar um acórdão de outro TRT ou da SDI do TST e mostrar que existem teses diferentes sendo aplicadas ali, né? Então, restou cabalmente demonstrado que o reclamante não poderá mais exercer as atividades que vinha executando na reclamada, eis que não poderá mais realizar atividades que demandem esforço ou mobilização do membro superior esquerdo, estando totalmente incapacitado de desenvolver as atividades que sempre executou na reclamada. Aqui mais um cotejo analítico, perfeito isso aqui. O artigo 950 do Código Civil é expresso ao fixar o direito ao pensionamento equivalente ao trabalho para o qual o lesado restou inabilitado. Perfeito esse parágrafo aqui. Isso aqui seria suficiente, eu até diria, né, para fazer esse RR subir direto. E a gente vai ver que ele não subiu direto, por incrível que pareça. Foi trancado, a parte teve que interpor agravo de instrumento e só depois que ele foi conhecido e provido lá no TST. E aí, atacando o acórdão do TRT, né, mostra-se desse modo equivocada a decisão recorrida. Por quê? Em que momento? Ao fixar o valor da indenização, considerando a premissa de que o reclamante não está totalmente capaz para o trabalho de um modo geral, porquanto o pensionamento deve ser apurado com base no trabalho para o qual, reiterando na tese dele, pensionamento deve ser apurado com base no trabalho para o qual o lesado desempenhava, nos exatos termos do 950 do Código Civil. E aí, por tais motivos, né, houve violação literal do 950 do Código Civil. E aí pede o provimento para fixar o valor do pensionamento equivalente a 100% da remuneração percebida pelo reclamante quando da ocorrência do acidente de trabalho. E é o que? A gente já está na página 11, são 16, não chega a ser 16 completas, né? Mas vamos ver um aspecto aqui em relação a dissenso jurisprudencial. Parte que é apresentar a divergência jurisprudencial aqui, pegou um julgado da SDI 1 do TST, da subseção, né, SBDI 1, subseção especializada em dissídios individuais 1. Mas vamos ver, a tese aqui está ok, parâmetro
para o deferimento da indenização decorrente da incapacidade laboral, nos termos do 950 do Código Civil, tem por base o quê? O ofício ou profissão para o qual a obreira se inabilitou, ainda que seja capaz para o exercício de outra profissão. Então, se a SDI já decidiu essa questão, muito provavelmente as turmas do TST também vão seguir esse entendimento. E os TRTs também deveriam segui-lo, né? Mas não é o que acontece na prática. E aí tem o número do processo aqui, o órgão prolator, que é a SDI. Essa data aqui, 21 de maio, a gente não sabe se é data de julgamento, se é data de publicação do acórdão, e tinha que ter essa data de publicação do acórdão em uma fonte oficial. Aqui não está citado nada disso. Vale o link, Murilo? Vale o link. Se esse link direcionar direto para o acórdão lá, com o PDF, na maioria das vezes, com o código de autenticidade. Só que esse site aqui, esse link, é o dos informativos do TST. Que a parte até colocou, informativo 108 do TST. Esse link não redireciona a gente direto lá para o arquivo que vai ter o acórdão. Então, ele não vai servir formalmente como uma divergência jurisprudencial que vai ser apta a promover o processamento do recurso de revista. Mas, enfim, quem tiver interesse, é esse acórdão aqui da SDI. Só pegar ele e juntar, quando for protocolar o recurso de revista, né? Pegar a íntegra dele, ou então pega o endereço certinho, ou a data de publicação lá no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. E notem que é uma decisão de 2015. Ela não é considerada uma jurisprudência ultrapassada. Ainda é esse o entendimento lá do TST, tanto das turmas quanto da SDI. Então, o fato de ser uma decisão de quase 7 anos não invalida ela. Não é um parâmetro temporal. Lá no curso eu explico melhor como esse aspecto, mas podem ficar tranquilos que ainda é essa tese vigente. E aí mais aquela transcrição daquele trecho, né, em que o TRT fala, olha, o empregado foi readaptado na empresa, o perito concluiu que a redução da capacidade global de trabalho é de 53%, então vou deferir aqui 53% de remuneração, né, 53% do valor que o empregado recebia antes. E aí é uma expressão que, por coincidência, eu costumo usar nos modelos lá de recurso de revista, né? E também quando eu vou fazer as minutas de decisão também, costumo dizer mais ou menos isso aqui mesmo. Já a decisão paradigma seguiu, ou então adotou a expressão que eu mais uso, né? Direção diametralmente oposta, né? Que o TRT de origem da decisão recorrida adotou uma tese e aquela decisão paradigma, aquele acórdão paradigma, adotou exatamente a tese contrária. Então, existe uma divergência jurisprudencial aí, e o TST, por meio das turmas, no caso, é chamado para dizer qual decisão, qual entendimento que deve prevalecer, qual que é o correto juridicamente. Apresentou a tese aqui, que estava lá naquele acórdão da SDI, só que a gente viu que tinha esse defeito formal, né? Resumindo aqui, de uma forma bem rápida, é preciso indicar o número do processo, o órgão prolator, SDI, e a data de publicação em fonte oficial. Não é data de julgamento, é data de publicação desse acórdão em uma fonte oficial. Sem isso, o recurso não pode ser conhecido por divergência jurisprudencial. Aliás, só fazendo uma reparação aqui, se você não citar a fonte de publicação oficial, você pode juntar a íntegra do acórdão com o código de autenticidade. Aí isso supre essa indicação da data de publicação na fonte oficial. E aí aqui mais um contexto analítico, né? Confrontando se a decisão recorrida com a paradigma, infere-se que enquanto que ela seguiu premissa no sentido de fixar o pensionamento com base na limitação funcional para qualquer atividade laborativa, a decisão paradigma, que é a que o reclamante quer que seja aplicada, segue tese diametralmente oposta, no sentido de que a fixação do pensionamento deve ter por base o ofício ou a profissão para o qual o trabalhador restou inabilitado,
ainda que seja capaz de exercer outra profissão, ainda que ele seja readaptado, às vezes, na própria empresa. E aí, renovando aqui, né, acho que pela terceira ou quarta vez, consoante abordado acima, o reclamante, em decorrência do acidente de trabalho sofrido, restou aposentado por invalidez, perda da capacidade total para trabalho e permanente, né? Além disso, o perito médico, laudo pericial, prova técnica, concluiu que o reclamante não poderá mais exercer as atividades laborativas que vinha desempenhando na reclamada. Aí faz a ligação ali com o artigo 950 do Código Civil também. Destaque que os trechos do acórdão do TRT, né? Um aspecto fático registrado no próprio acórdão, na própria decisão do TRT, falando da incapacidade permanente para a realização das atividades laborais. É preciso ter esse tipo de registro aqui no acórdão para interpor recurso de revista com sucesso. A parte vem falando, bom, teve um dissenso pretoriano, então. Doutor Carlos Magno, tudo bom, doutor? E aí pede para aplicar o valor do pensionamento equivalente a 100% da remuneração recebida pelo reclamante, e não dos 53%, que é aquela redução da capacidade global de trabalho. Esse acórdão, a decisão recorrida diverge do entendimento seguido pela sexta turma do TRT da primeira região. Só que aquele acórdão que foi apontado como paradigma era da SDI, né? Aqui talvez seja de um modelo, alguma coisa nesse sentido. Enfim. Novamente, trecho do acórdão recorrido. A parte vem explicando mais uma vez, eu não vou falar aqui para não cansar vocês, né? O acórdão paradigma em anexo, tá? A parte interpôs o recurso de revista e anexou ali um acórdão TRT da primeira região. A gente não sabe se tem um código de autenticidade, isso vai ficar prejudicado aqui. Mas basicamente é fixando a mesma tese, né? Verificada a incapacidade total para a atividade anteriormente exercida, deve-se fixar a pensão em valor equivalente a 100% do que o autor recebia em seu trabalho. Pouco importando, mais uma discussão aqui, né? Pouco importando a constatação pelo perito de incapacidade parcial para o desenvolvimento de atividades laborativas em geral. Ou seja, não interessa se o reclamante pode ser adaptado em uma outra atividade. O que importa é que ele perdeu 100% da capacidade laboral para aquela profissão que ele exercia. E aí vamos ver que está cumprido esse requisito. Tem o órgão prolator, TRT da primeira região do Rio de Janeiro. Número do processo, esse RO. Data de publicação, 25 de abril de 2014. Mas beleza, foi publicado onde? A gente lá no TST, os ministros não vão sair procurando em todas as fontes de publicação oficial. Tem que colocar essa data de publicação, mas o local em que foi publicado também. Mas entrando nesse link aqui, como tem essa URL, é possível que a gente entre nesse endereço e se a gente conseguir acessar o acórdão do TRT a partir desse link aqui, tá tudo certo. O TST tem entendido que essa URL basta se entrar aqui e baixar o acórdão, ou conseguir ver o texto. Enfim. Beleza, vem reiterando essa tese, né, de que não importa que haja incapacidade parcial para outras atividades, que importa é a inabilitação funcional para a profissão exercida na empregadora, vai ser assegurado o direito à percepção de pensão mensal equivalente a 100% da remuneração que o reclamante recebia antes do acidente de trabalho. Certo? É basicamente encerrando aqui, renovando esses pedidos, e aí depois ele vai pedir aqui a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos. Isso a gente não vai discutir, mas vamos direto então aqui para o acórdão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa foi uma decisão da sexta turma, decisão, salvo engano, de novembro do ano passado. O que aconteceu? Foi dado provimento ao agravo de instrumento. O TRT da quarta região, lá do Rio Grande do Sul, tinha trancado o recurso de revista.
a parte interpôs agravo de instrumento, esse RR foi destrancado, a turma conheceu do RR por violação do artigo 950 do Código Civil, nesse tema aqui, do acidente de trabalho, pensão mensal, invalidez percentual, determinou que a pensão mensal fosse calculada com base nos 100% da remuneração. E aí aqui ainda conheceu o DRR, majorou o valor da indenização por danos morais para 80 mil. Deixa eu ver se teve dano estético também, aumentou para 20 mil. Não conheceu o DRR nos outros temas, honorários advocatícios, né? Lá do decisão do Rio Grande do Sul, a gente sabe que eles seguem o entendimento, seguiam pelo menos, né? De que antes da reforma trabalhista eram devidos os honorários pela mera declaração de hipossuficiência econômica do reclamante, ele não precisava estar assistido pelo sindicato da categoria, tem até uma súmula 61 de lá. As empresas recorriam e conseguiam reformar a decisão também com base na súmula 219 item 1 do TST, mas aí outra questão, né? A gente não está decidindo essa questão especificamente aqui. Opa, o celular caiu. E aí foi acrescida a condenação o valor de R$ 86.500 apenas para fins de custas processuais, né? Mas com base nesse valor aí, a gente sabe que o pessoal costuma cobrar mais ou menos 30% de honorários, né? Daria para subir pelo menos uns quase 30 mil reais aí de honorários, né? E é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise de hoje, então. Na quinta-feira que vem temos mais outras análises. Se tiverem sugestão, enviem lá no Instagram, @Prof. Murilo Soares. E é isso. Até a próxima análise, então, pessoal. Você faz outros cursos aí, a pegada não é a mesma. O que me chamou a atenção no seu trabalho é a sua experiência, é o modo como que você vê, né? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, aí vem para cá, vem para cá. E à medida do possível que eu sou atendido, é lógico para mim, né? Não tem como não dizer que não está valendo a pena, não está compensando.